Leitura do dia 127/365. Segundo Crônicas 19-21. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 7 de maio de 2023 do Plano Anual. Segundo Crônicas 19. Josafá delegou a alguns homens as responsabilidades de juiz do povo, mas advertiu-lhes que seriam cobrados por Deus pelos padrões usados para julgar. O conselho de Josafá pode ser útil a todos os líderes, pois estes 1. Devem lembrar-se de que julgam porque Deus assim o permitiu. 2. Devem ser imparciais e honestos. 3. Devem ser fiéis, e 4. Devem agir com temor a Deus, não a homens. Deus nos considera responsáveis pela autoridade que recebemos. Josafá nomeou sacerdotes e levitas para ajudá-lo a administrar as leis levíticas. Há muitos anos, Moisés havia escolhido alguns homens competentes, fiéis e honestos para ajudá-lo a julgar as questões do povo. Obviamente, o melhor exemplo de líder é aquele que sempre age com reverência e respeito a Deus. Os líderes eficientes fazem com que os objetivos sejam alcançados, os líderes fiéis asseguram-se de que tudo seja realizado de acordo com os critérios divinos, e no momento determinado pelo Senhor. Tenha cuidado de transmitir a sabedoria divina aos futuros líderes e os valores cristãos a toda a comunidade. Segundo Crônicas 20. Quando a nação se viu frente a frente com o desastre, Josafá conclamou o povo a buscar a Deus com seriedade, e apregoou um jejum por algum tempo. Ao evitar a rotina da vida e a ingestão de alimentos, as pessoas poderiam dedicar mais tempo para pensar em seus erros e pedir a ajuda de Deus. A fome reforçaria o seu arrependimento e as lembraria de sua fraqueza e da dependência que tinham do Senhor. O jejum ainda pode ser muito útil hoje quando, em situações especiais, procuramos conhecer a vontade de Deus. A oração de Josafá tinha elementos essenciais. 1. O rei encomendou a situação a Deus, reconhecendo que somente ele poderia salvar a nação. 2. Procurou obter o favor do Senhor, porque seu povo também era o povo de Deus. 3. Reconheceu que o Altíssimo tinha o controle de toda a situação. 4. Louvou e glorificou a Deus e confortou-se nas promessas dele, e 5. Confessou total dependência do Senhor para alcançar o livramento. Para sermos líderes aprovados por Deus, é necessário imitarmos o exemplo de Josafá, devemos confiar totalmente no poder de Deus, não no nosso. Quando as forças do inimigo ameaçaram invadir Judá, Deus falou por intermédio de Jaziel: não temais, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Talvez não tenhamos de enfrentar um exército inimigo, mas temos de lutar todos os dias contra as tentações, as pressões e contra as forças espirituais do mal que desejam que nos rebelemos contra Deus. Lembre-se que, como cristãos, temos o Espírito de Deus dentro de nós. Se pedirmos o auxílio do Senhor quando enfrentamos lutas, Ele combaterá por nós. Deus sempre triunfa. Mas o que devemos fazer para que Ele possa lutar por nós? 1. Devemos entender que a batalha não é nossa, mas do Senhor. 2. Precisamos reconhecer as limitações humanas e permitir que o poder de Deus trabalhe em nossos temores e nossas fraquezas. 3. Devemos ter a certeza de que estamos buscando os interesses de Deus e não apenas satisfazer nossos desejos egoístas. 4. Precisamos pedir o auxílio de Deus em nossas batalhas cotidianas. Neste versículo, é dito que Josafá não removeu os altos pagãos, enquanto em 2 Crônicas 17:6, 19:3 consta que ele fez isso.
Conclui-se que Josafá destruiu a maioria dos ídolos de Baal e de Azera, mas não conseguiu eliminar os rituais idolatrais praticados nestes otos. Josafá conheceu a derrota quando uniu forças ao cruel rei Acasias. Esqueceu-se da lição aprendida por meio de sua desastrosa aliança com Acabe e da aliança de seu pai com a Síria. Essa sociedade estava fundamentada em bases desiguais, porque um homem servia a Deus e o outro adorava ídolos. Sempre enfrentamos o desastre quando nos associamos com incrédulos, porque nossas bases são diferentes. Enquanto um serve ao Senhor, o outro não reconhece sua autoridade. Inevitavelmente, aquele que serve a Deus enfrentará a tentação de comprometer seus valores e quando isso acontece, o desastre espiritual é inevitável. Antes de estabelecer uma sociedade, devemos perguntar-nos: 1. Quais são os meus motivos? 2. Que problemas estou tentando evitar com essa sociedade? 3. Será que é a melhor solução ou apenas uma solução rápida para os meus problemas? 4. Orei e pedi a outros que orassem a meu favor para que tivesse a direção divina. 5. Será que eu e meu sócio estamos realmente trabalhando em prol dos mesmos objetivos? 6. Será que estou disposto a ter um lucro financeiro menor ao praticar o desejo de Deus? Segundo Crônicas 21. Jeorão, rei de Judá, casou-se com Atália, uma das filhas de Acabe, rei de Israel. Ela gerou Acasias, ele sucederia Jeorão no trono. A mãe de Atália era Jezabel, a mulher mais cruel que Israel conhecera. O casamento de Jeorão com Atália causou a ruína de Judá, pois Atália levou consigo a péssima influência de sua mãe e fez com que a nação se esquecesse de Deus e voltasse a adorar Baal. Deus havia prometido que sempre haveria um descendente de Davi no trono. O que aconteceu com essa promessa quando a nação foi destruída e os líderes levados para o exílio? A promessa de Deus tinha dois aspectos. Sob o aspecto secular, enquanto houvesse um trono em Judá, este seria ocupado por um descendente de Davi. Mas essa promessa dependia da obediência dos reis. Se desobedecessem, Deus estaria desobrigado do compromisso de dar continuidade à linhagem de Davi. 2. Sob o aspecto espiritual, a promessa seria totalmente cumprida na vinda de Jesus, o Messias, um descendente de Davi, que se assentaria eternamente em seu trono. O reinado de Jeorão foi marcado pelo pecado e pela crueldade. Casou-se com uma mulher que adorava ídolos, matou seus 6 irmãos, permitiu e até promoveu a adoração aos ídolos. Mesmo assim, não foi morto em uma batalha ou em alguma emboscada, morreu por causa de uma demorada e dolorosa enfermidade. O castigo pelos pecados nem sempre é imediato ou trágico. Porém, se ignorarmos as leis de Deus, sofreremos as consequências. Somente nesse texto o livro de Crônicas menciona o nome de Elias. Muito mais a respeito desse grande profeta pode ser encontrado em 1 Reis 17:1 a 2 Reis 2:11. O perfil de Elias está em 1 Reis.